Então vamos lá? Bom, estamos trabalhando com Discurso da Servidão Voluntária de Étienne Lavoisier e parávamos a nossa análise num momento-chave em que Lavoisier esboça dois conceitos importantes: o conceito de mau encontro e a noção de um homem desnaturado que perde o seu nome, né, que já não pode mais ser chamado de homem, mas tampouco é um animal, que perde a memória da sua primeira liberdade, do seu ser primeiro, que substitui essa memória pelo costume, pelo hábito de obedecer, e que, portanto, redireciona a sua vontade, originalmente uma vontade de liberdade, a uma vontade de submissão. A pergunta que ficava no ar, e que na verdade é um falso problema, era: mas como assim esse mau encontro aconteceu? Por que ele teve lugar? Não poderia ser de outra maneira? Claro que poderia. Isso é da ordem da contingência. O que Lavoisier diz é exatamente isso. Isso é da ordem de uma contingência histórica. O problema, de fato, não é esse. Não é porque as coisas aconteceram assim e não de outro jeito. Porque elas já aconteceram assim e não de outro jeito. O problema é por que continuamos vivendo sob o signo deste acontecimento? Por que não desobedecemos, então, por fim? Se nos parece tão simples quanto isso. Os tiranos têm o poder que nós damos a eles, e mais nenhum outro poder. A obediência, como diz Lavoisier, precede a violência. Lavoisier vai explicar isso de algumas maneiras. Ele dirá: uma das razões pelas quais a servidão se mantém reside no fato de os tiranos se utilizarem de muitos estratagemas para enfraquecer o povo. E é isso que faz com que Lavoisier possa se tornar, como nós dissemos no primeiro vídeo, uma espécie de primeiro teórico da alienação. Conceito que vai ser tão importante junto ao conceito de ideologia no Marx e no Engels, da ideologia alemã. Claro que totalmente transformado lá por uma filosofia da praxis, pelo materialismo dialético e por aí afora. Mas aqui, a noção é um pouco mais simples. Diz ele: que estratagemas são esses? Bom, o povo é enganado pelo teatro, pelos espetáculos públicos, pelos passatempos lúdicos, por uma série de vícios que Lavoisier condena como atrativo da servidão e como uma espécie de compensação pela sua liberdade infeliz. Né? São instrumentos da tirania. Então, os príncipes, antes de cometerem os seus crimes, eles fazem discursos sobre o bem comum, elogiam a necessidade da ordem pública. Outros se utilizam do artifício da religião para suscitar o temor do sacrilégio, utilizam a tendência que os ignorantes têm a serem supersticiosos, o que indica que o poder, pela Lavoisier, não tem origem divina. Ele nasce da servidão dos homens. Veja que é um cara falando isso no século XVI, o quanto esse texto poderia ser polêmico. Sendo que 110, 120 anos adiante, o Locke estava discutindo isso, assim, ainda, né, com o pessoal da igreja, se o poder dos príncipes derivava da linhagem da tradição adâmica, ou qual é que era, se Deus é que ungia os príncipes, ou como é que a coisa funcionava. E claro que Locke vai dar uma resposta dizendo: não é nada disso, é o consentimento dos homens que torna um governo civil legítimo. Né? Mas Lavoisier, muito antes, estava dizendo exatamente isso. Olha, quando os caras metem essa de religião no meio, muito cuidado, porque na verdade eles querem inspirar o medo, né? Eles querem inspirar o medo do sacrilégio. Eles querem manipular as pessoas a partir das suas superstições, da sua ignorância. Então cuidado, porque são instrumentos de servidão. E é daí que nasce o poder, não de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Só que qual que é o grande ponto? Você pode considerar todos esses argumentos de Lavoisier uma balela, né? Dizer: mas quem é que é enganado por isso? Quem é que entra nessa lógica de pão e circo? Né? Futebol às quintas e domingos, vape e jogo do tigrinho, quem é que cai nessa? Pô, todo mundo, né? Mas é verdade. Nem todos os homens, diz Lavoisier, são iludidos com esse tipo de distração, com esses vícios, né? Ele chama isso de droguerie, ele diz, são pequenas droguinhas ali que
os poderosos vão administrando as pessoas, pequenas droguinhas, que são como que compensações pela sua liberdade perdida, pela sua vida infeliz, e isso meio que vai aliviando, né, anestesiando, numa espécie de compensação pelas dores da dominação. E a gente poderia pensar, né, nessa sociedade altamente narcótica, né, que se cria para que as pessoas de fato não sintam, porque o sensível ele pode produzir conversões, né? Quando nós nos damos conta sensivelmente daquilo que nos rodeia, né, das injustiças, das iniquidades, do quanto a vida pode se tornar intolerável em alguns momentos, isso pode gerar algum tipo de sublevação. Então a narcose, né, as drogueries, elas são uma estratégia fundamental. São uma estratégia fundamental. Só que de fato, se vocês me disserem, não, eu não caio nessa, tem gente que não cai nessa, né? Entre uma baforada de vape e outra, você me diz isso? O Lavoisier concorda com você e diz, de fato, existem alguns homens que sentem o peso do jugo e não se submetem, que têm entendimento adequado, que possuem um espírito clarividente. São homens que possuem e mantêm viva a memória da sua antiga e primeira liberdade. Eles sentem essa liberdade vivamente, ainda que ela tenha sido banida desse mundo. Homens de espírito reto, cultivado pelo estudo, cultivado pelo saber, que conservam o seu germe em estado puro e não se deixam seduzir pela servidão. É preciso inventar uma outra coisa, né? Um outro estratagema que dê conta dessa gente, educada e livre. Então, digamos, o populacho, as pessoas baixas e vis, ignorantes, elas podem até se contentar com as droguerias, elas podem se contentar com essa narcose mais ou menos bem administrada entre teatro, passatempos lúdicos, vícios, espetáculos públicos, o famoso pão e circo. Para elas funciona esse negócio. Para os outros, a gente precisa de uma outra história. E é aí que Lavoisier faz uma grande descoberta e diz, de fato, a mais forte das razões pelas quais parte da população se coloca a serviço de uma tirania qualquer não é esse prazer precário que nos está dado por esses narcóticos baixos. É a cupidez, é o desejo humano que coloca estes homens a serviço da tirania. Então é preciso saber modular o desejo desses sujeitos. E aí, de fato, a proibição, o medo, o hábito de obedecer, a ideologia, os jogos, as superstições, todas essas narcoses, elas não afetam, senão a parcela mais ignorante, mais grosseira de uma população. Para a gente instruída, é preciso um outro tipo de estratégia. E esse é o segredo, e é o fundamento de toda a tirania. Fazer com que essas pessoas se tornem cúmplices dos tiranos. Sujeitá-las, dando-lhes a oportunidade de dominar os outros, por sua vez. Criar aquilo que o Lavoisier chama de tiranetes. Certo? Pequenos tiranos, cortesãos, cúmplices do poder, satisfeitos em serem cúmplices. Ele forma uma espécie de rede de cumplicidades e a organiza de forma piramidal. Uma pirâmide social, na qual todos estão sujeitos a um. Então ele imagina assim, para 6.000 orelhas, de novo, ele está falando em escala do século XVI, né? Para 6.000 pares de orelhas, as proibições funcionam, o medo funciona, o hábito de obedecer funciona, a ideologia funciona, os jogos, as superstições, o teatro, os espetáculos públicos, todos esses meios narcóticos de manter o controle desses indivíduos vis e ignóbeis que fazem parte da maioria da população. Agora, para os outros, a gente tem que oferecer alguma coisa a mais. Esse alguma coisa a mais é dar a eles a oportunidade de dominar os outros. Então, o tirano vai criar uma espécie de faixa de 600 pares de orelhas que podem dominar essas 6.000. E abaixo dele ele vai ter só 60 ou meia dúzia de orelhas para dominar as outras 600. E assim ele domina aquelas 6 ou aquelas 60 que estão abaixo dele. A divisão, a hierarquia social funda e mantém a tirania e a servidão. Faz dela algo desejável, algo proveitoso a certas classes intermédias ou mais elitizadas. Só que, e Lavoisier é muito claro nesse ponto,
Esses caras que parecem privilegiados, que são pequenos tiranos, são ainda menos livres do que a massa ignóbil, que geralmente são os trabalhadores braçais, manuais, os artesãos. E por que eles são menos livres? Isso contradiz um pouco a nossa intuição. A gente fica imaginando, bom, se eu tiver que me posicionar numa sociedade como essa, que seja dominando alguém, né? Porque simplesmente ficar na narcose e na miséria não é uma ideia muito boa. Agora, se eu puder tirar alguma vantagem, ganhar alguma coisa em troca da minha própria servidão, que seja poder dominar os outros, parece uma grande coisa, parece uma excelente vantagem. E o que Laboe diz é que você está perdendo mais a sua liberdade do que as meras pessoas que simplesmente obedecem, porque as pessoas mais simples, quando obedecem, elas ficam quites, elas não devem mais nada. Agora, os tiranetes, pequenos tiranos, eles não ficam quites só quando eles obedecem. Eles ficam disputando os favores do tirano, mendigando a atenção do tirano. São verdadeiramente os puxa-saco, servos em segundo grau, servos ao quadrado. Porque eles não podem simplesmente obedecer. Eles precisam, além de obedecer, bajular. Eles precisam louvar o tirano. Precisam ser elogiosos. Essa é a mais miserável das condições. Ser servil, numa sociedade dividida, ninguém escapa de ter que ser servil aqui e ali, de ter que obedecer aqui e ali. Agora, ser servil querendo ser servil, sacrificando a sua razão, sacrificando o seu gosto à tirania, aí é um problemaço. E como é que a gente deixa a servidão? Esse talvez seja o tópico mais importante. Porque afinal, se o problema não é por que o mau encontro teve lugar, mas por que ainda hoje ele se reproduz, como é que a gente interrompe essa reprodução? Resposta de Laboe: para sair da servidão, nós precisamos sair do hábito. O homem que conhece a liberdade não renuncia a ela a não ser que seja forçado. Mas quem nunca conheceu a liberdade serve sem qualquer arrependimento, porque perdeu a memória do seu ser primeiro. Faz isso voluntariamente, inclusive. Os homens obedecem geralmente porque nasceram e cresceram na obediência. Este homem novo, desnaturado, não perdeu o seu desejo. Ele não é um nihilista, né, que perdeu o seu desejo. Ele dirigiu o seu desejo à servidão. Ele desviou o seu desejo da meta original, que era a liberdade. O povo quer servir, portanto, nessas condições, como se tivesse sido enfeitiçado. A dominação é consentida. Logo, olha que reviravolta interessante. O mesmo consentimento que aparece entre os contratualistas como sendo fator de fundamentação e legitimação do poder soberano, isso nas melhores e mais liberais doutrinas. Não estou falando de Hobbes, não, que era um autoritário. Estou falando de Locke, de monarquias constitucionais, de doutrinas liberais, com direitos fundamentais garantidos. O consentimento, que tem esse papel fundador da sociabilidade, né, nos contratos sociais, nas filosofias do contrato social modernas, aqui aparece como aquilo que deve ser retirado da equação, aquilo que deve ser subtraído da equação. Se a dominação é consentida, logo, sem consentimento, o tirano não tem nada. A frase de Laboe é: estejam resolvidos de não mais servir e ei-vos livres. Pare de servir, pare de baixar a cabeça, pare de dizer sim. Nós somos individualmente responsáveis pela nossa submissão ao poder. Hannah Arendt não teria escrito um livro tão poderoso e tão terrível quanto o ensaio dela sobre a banalidade do mal se obedecer não fosse a coisa mais natural do mundo, a mais fácil, a mais automática, a que nos é imediatamente entregue como algo já dado e organizado, histórica e socialmente por muito tempo. Desobedecer é muito difícil. Exercer ações de dissidência é muito difícil. Desagradar aos outros, especialmente aos poderosos que podem nos ferir, é muito difícil. Mas bastaria que nós retirássemos, diz Laboe, o nosso consentimento. Estejam resolvidos de não servir mais e ei-vos, por este mesmo gesto, livres. A tirania repousa muito mais sobre a despossessão voluntária da nossa liberdade do que sobre qualquer repressão. A dominação só é possível porque nós nos recusamos a assumir a nossa condição de seres livres, que é o nosso mais profundo desejo.
A liberdade corresponde não apenas ao nosso desejo, um objeto exterior, né, que nós gostaríamos de obter. A liberdade corresponde, diz Laboissy, ao nosso próprio ser. E aqui está lançada a plataforma, o princípio da desobediência civil, que vai ser retomado, entre muitos, por Thoreau, por Gandhi, por Malcolm X, pelos Black Panthers, pelos Panteras Negras americanos, pelos movimentos dos direitos civis, pelos direitos civis e políticos dos negros americanos. Basta recusar o poder. Isso me faz lembrar de um texto que eu gosto muito do Foucault, quando ele escreve um prefácio à edição americana do Antiédipo, e ele diz, bom, esse texto, o Antiédipo de Aziz Guattari, nada mais é do que uma introdução a uma forma de viver não fascista, uma coisa de que acho que a gente está precisando, né? E lá tem uma frase maravilhosa, tem duas frases maravilhosas. Uma diz o seguinte, não é preciso ser triste para ser militante. E 2, essa frase é a que eu queria chegar mesmo. Não caia de amores pelo poder. Porque o poder é muito sedutor. O poder te entrega algum tipo de objeto desejável. Ele te entrega algum tipo de possibilidade desejável. Mas o preço que ele cobra por isso é a sua mais absoluta sujeição. Então, basta recusar o poder. Basta recusar-nos a suportar o poder. Basta fazer desta recusa um gesto de ativa resistência. O que não é uma mera rebelião, é um gesto de resistência. Para não cair nas malhas da servidão, só nos resta, portanto, pelo menos de acordo com Laboissy, uma espécie de política da recusa, que conserve nosso ser e nosso espírito livres. Porque se uma coisa é certa, para Laboissy, é que nenhum tirano consegue reinar sobre homens livres. Até a próxima.